Boa noite, muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe nesse instante, a partir do qual nós vamos fazer uma reflexão, conforme prometido, na continuação do nosso trabalho de divulgação do livro A Caminho da Luz, hoje no 18º capítulo, em que refletiremos sobre os abusos do poder religioso. Esse capítulo, ele é um capítulo um pouco mais longo e requer alguns pequenos detalhes, aqueles que não conhecem história. Detalhes talvez não muito importantes, não muito interessantes, mas que nós, para contextualizar, precisamos fazer algumas rápidas referências em algum momento. E eu fiz algumas anotações, coloquei aqui em nosso computador, para que nós possamos entender exatamente em relação a esses abusos do poder. Porque o livro, ele não é um livro que propõe uma história política, uma história que esteja ligada a outras questões, senão exatamente a tese religiosa. Essa é a proposta da obra. É uma tese religiosa que procura esclarecer a influência da fé e a repercussão espiritual no trajeto das civilizações. Então, por isso que há uma certa influência esclarecida por Emmanuel em relação ao trajeto das civilizações, explicando, inclusive, a permanente misericórdia do Cristo diante desse mesmo trajeto civilizatório, considerando exatamente nessa tese ou nessas reflexões religiosas, né, essa influência da fé. Então é um livro baseado exatamente na tese religiosa, é um livro que tem conteúdos maravilhosos, corajosos, mas historicamente corretos, sob o ponto de vista também de uma tese religiosa, e considerando que esse esclarecimento dessa influenciação de uma fé, ela repercutiu espiritualmente, com certeza, no trajeto das civilizações. E nós estamos falando principalmente do Império Romano, porque de lá surgiu, né, a religião mais poderosa, poderíamos dizer assim, do mundo ocidental. E o tecido social do mundo ocidental foi costurado exatamente por essa igreja, a igreja chamada católica, que ela foi convidada para estar junto dos banquetes da política humana no momento que foi oficializado pelo imperador Teodósio, e nós já estudamos isso aqui. Então ficou uma religião oficial de um Estado, do Estado romano. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, nessa nossa noite, espero que todos nós possamos ter uma excelente noite de reflexões. Vamos ver essas fases que Emmanuel nos traz nesse capítulo da Igreja Católica, que é o que ele traz para nós no capítulo. E ele diz o seguinte: apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que é a Igreja Católica, que não lembrou muito bem ou esqueceu os princípios do Cristo, os princípios do Evangelho, tão logo essa igreja estruturada a partir de um imperador foi chamada aos gabinetes da política mundana. Então as lideranças religiosas gostaram de ser oficializado a religião cristã para o Estado romano, que é o Estado poderosíssimo na época. Nunca o catolicismo foi completamente abandonado pelos benfeitores, apesar de todos os desvios. Emmanuel vai explicar isso para nós, porque, pelo menos, completamente abandonado pelos benfeitores, não. Mas ocorreram várias advertências, né? Várias e várias, pela misericórdia do Cristo, pela bondade do Cristo. Muitas advertências foram enviadas para as lideranças católicas, para as lideranças dos líderes das altíssimas hierarquias do catolicismo ligado ao Estado romano. E diz Emmanuel: pelo amor do Cristo conduído da impiedade daqueles que sob o seu nome, em nome do Cristo, manchavam, olha o termo que ele usa, né? Manchavam o ambiente dos templos. Porque um templo, quando ele é montado, o objetivo é tentar fazer a reunião ou reuniões de pessoas que vão buscar, cada um
à sua maneira, da fé construída individualmente, de um ser superior, através de alguns princípios. No caso, estamos falando aqui dessa igreja criada para, e no Estado romano, se tornar a religião oficial do Império Romano. Nós estamos falando do Império Romano. Foi Teodósio quem criou, em 391, o catolicismo. Lembrando aqui, mas não foi Constantino, não. O Constantino apenas ele liberou a prática religiosa de todas as religiões, em todos os territórios dominados por Roma. Por isso que ele fez o Concílio de Nicéia, e no Concílio de Nicéia começaram-se a ser estabelecidos vários dogmas, né, vários conceitos teológicos criados por esse mesmo grupo, batendo de frente com os grupos liderados no mundo oriental, batendo de frente com as outras 3 igrejas. Então Roma ia contra a igreja de Antioquia, a igreja de Alexandria, a igreja de Jerusalém. Então era uma briga ali de poder, né? Quem queria o poder? Onde é que estava o centro do poder? Era tudo Império Romano, o poder estava em Roma. Então os bispos de Roma, eles avocaram para si, exigiram para si esses privilégios. Não, nós temos que ser mais importante que as outras igrejas, que os outros líderes, que os outros bispos, etc. Essa é a ideia que Emmanuel trouxe também nos outros capítulos. E enquanto esteve subordinado aos imperadores lá de Constantinopla, porque o Império Romano, quando foi destruído no Ocidente, em 476, esse império deixou um legado para o Oriente. Constantinopla foi construído também por um imperador romano, inclusive homenagem a um dele, que foi o que criou exatamente a liberdade religiosa, foi o Constantino. E deram o nome de Constantinopla a essa cidade, essa capital do Oriente, então, do Império, e que nós conhecemos como Império Bizantino. Então, enquanto esteve subordinado aos imperadores bizantinos, ou seja, de Constantinopla, a Igreja de Roma trabalhou para se libertar disso, porque ela queria ainda o poder em Roma e não lá em Constantinopla. Emmanuel vai explicar exatamente isso nesse capítulo, procurando uma independência catequética, né? Você criar a forma, vocês têm que pensar catolicismo como nós aqui pensamos. Nós somos donos da verdade, nós temos que dominar a mente de vocês toda, vocês têm que fazer o que nós fazemos. Essa era a ideia das lideranças católicas, os bispos católicos de Roma, não respeitando muito os bispos do Oriente. Aí Emmanuel diz, já que eles queriam essa independência catequética, né, que somente foi conseguida depois de um papa chamado Estevão II, no século VIII, em 756 exatamente, providenciou com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. Mas o que é o Patrimônio de São Pedro? Nesse momento, lá na Europa, né, que ainda existia o Papa estava na Europa, existia um desses imperadores, esses guerreiros que se tornaram reis, etc., que resolveu doar para a igreja, né, das suas conquistas. Foi um tal de Pepino. Ele resolveu doar, ele era germânico, ele resolveu doar boa parte, né, da Itália e outros lugares para a igreja. A igreja foi acumulando bens, né, muitos bens. E até coloquei aqui, ó, desde que se instituiu a sede episcopal de Roma, os fiéis, e em maior medida os imperadores cristãos, então vários imperadores, começou exatamente com Pepino, e vários outros, né, dentre eles o mais, então, que se mais destacou, chamava-se Carlos Magno. Vamos falar um pouco sobre ele, já falamos também com Emmanuel sobre ele, né? E foram fazendo doações à Igreja Católica, de bens territoriais, alguns deles constituindo importantes extensões territoriais. Estas possessões, junto com os bens imóveis, vieram integrar o que se conheceu como Patrimônio de São Pedro e estiveram disseminados por toda a Península Itálica e mesmo fora da Itália. Então foi uma doação feita por imperadores para a Igreja Católica. A Igreja tinha muito poder, sem dúvida, muito poder mesmo, poder político. Muito poder, porque ela tinha a base, a nata da sociedade, não, a base da sociedade cristianizada, né? Você tendo apoio, então, dos cristãos, que é a base da sociedade, pessoas mais simples, você tinha um poder de negociar, um poder muito grande nesse momento. É a esse tempo que vários soberanos da época
dispunham da igreja de acordo com os seus caprichos pessoais. Então, os imperadores, os reis na época, eles tinham interesse de estar junto ao catolicismo, aos líderes da igreja de Roma, porque junto com eles, eles podiam levar adiante muitos dos seus caprichos individuais, muitos dos seus caprichos pessoais, inclusive nomear qualquer pessoa. Jorge Hess, você vai ser lá um cardeal. O cardeal, dentro da hierarquia da estrutura da Igreja Católica, é o ponto máximo para chegar quase ao Papa, né? Mas bastava um desses imperadores, não, eu quero que o Jorge seja cardeal, para assinar, e isso criou problema também para a igreja, porque a pessoa que não tinha vocação religiosa eram indicadas para pegar exatamente cargos, né, ou dignidades que nós chamamos eclesiásticas, né, mais estranhas, mais apodrecidas. Então a igreja acabou conferindo, né, dignidades eclesiásticas às consciências mais despreparadas, Emmanuel chama de mais apodrecidas. As pessoas mais sem moral se tornavam cardeais, bispos, comandando dioceses, pessoas sem nenhuma noção do Cristo, nenhuma noção de nada, e ganharam, né, exatamente com essa comunhão espúria entre imperadores e a igreja, no caso não estamos falando da igreja de Roma, que já tinha criado nesse momento o papado, quer dizer, o bispo universal, que comandava os bispos também do Oriente. Então aqueles, não, eu sou amigo lá do imperador fulano, eu sou muito amiguinho dele e tal, eu quero chegar realmente à alta hierarquia da igreja, quero pegar realmente um cargo bom na igreja católica, e aí você tem muita gente sob seu comando, e ganhando muito dinheiro também com isso, porque muitas terras eram doadas, muito dinheiro era doado, existiam o dízimo, essas coisas todinhas, então as pessoas tinham um olho grande muito no poder clerical, no poder hierárquico da igreja católica. Então Emmanuel fala isso. A igreja conferia dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo, ou a sede onde estava lá o comando do Papa, digamos assim, se transformaram em um vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Então, negociando títulos, negociando politicamente mesmo. Eu quero ser cardeal, eu quero ser isso, aquilo, e outros títulos nobiliárquicos também que foram negociados com a alta cúpula da Igreja Católica. E nós não podemos conhecer que ela é extremamente poderosa, poderosíssima, ela é muito, mas tinha muito poder nas mãos, desde a sua oficialização como religião oficial do Estado romano. Então ela tinha muito poder. Até depois do século X, semelhante descalabro moral, palavra de Emmanuel, marchava para frente num crescente espantoso, quer dizer, ampliando cada vez mais essas titulações nobiliárquicas de toda a espécie, você botando qualquer um no cardinalato, né, ou no episcopado, pessoas sem nenhum preparo de nada, apenas com poderes, com sedes políticas, né? E, evidentemente, esse descalabro realmente foi crescendo cada vez mais, porque o olho era muito grande das pessoas como eu quero é poder através da igreja, né? E muitos de nós, diga-se passagem, passamos por isso certamente, também chegamos ao cardinalato por esses descaminhos, né? Mentes bastante apodrecidas. Eu me coloco nessa condição por revelações que também fizeram. Então, certamente, eu entrei por esse descaminho também. Então, estou contando um pouco da minha história. Os benfeitores deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual, quer dizer, uma verdadeira indigência espiritual. O que vale? Tito foi um cardeal, foi isso? Indigência moral, indigência espiritual. É um espetáculo tétrico, né? Os benfeitores promovem a reencarnação a partir desse quadro terrível. Eles começaram a programar a reencarnação de espíritos bons. Eles chamam de missionários da verdade, missionários do bem, nas hostes das regras de São Bento. Já falamos isso, né, na reunião anterior. Na realidade, as regras de São Bento são chamados beneditinos, que eles, como missionários do bem, eles restauraram um mosteiro lá na França, né, que é chamado de Cluny, o mais importante mosteiro realmente. Ele mudou praticamente a história medieval, foi muito importante esse mosteiro de Cluny, sem dúvida, do seu ponto de vista histórico, né, de onde saíram os pensamentos novos e energias regeneradoras. Então Emmanuel faz referência aos beneditinos, e chegaram a ter mais de 12 mil beneditinos lá em Cluny, na França, e foi, eu repito, uma congregação muito importante para essa renovação de pensamentos, né, de uma possibilidade de energias renovadoras nesse mundo medieval.
Ele vai falar também nesse capítulo sobre Gregório VII, o sétimo, né? Ele vai dizer o seguinte: ouvindo as inspirações, Gregório, ele entrou em um processo de inspiração e se preparou para uma missão, mesmo como Papa, porque Gregório foi um Papa da Igreja Católica, né? E ele tinha uma missão, né? Uma missão que o esperava lá no Vaticano. Na realidade, a figura de Gregório VII é das mais importantes, segundo Emmanuel, lá no século XI, porque esse Gregório, segundo ele narra aqui, era muito sincero, ele era um homem sério, né? Ele tinha atitudes sinceras, tanto é que ele combateu esses descalabros, né? Esse simonismo. Eu vou explicar realmente, já expliquei, mas vou explicar de novo o que é o simonismo da igreja, né? Essa bagunça que estava acontecendo dentro da igreja católica. Então, quando ele assumiu, o que aconteceu, né? Ele começou a combater esse tipo de prática, né, no seio da instituição católica, e tentou restabelecer a autoridade da igreja, do qual Emmanuel diz que ele sinceramente desejou reconduzir a Igreja Católica para o seio do cristianismo verdadeiro. Ele fez esforço para isso. Ele disse: não, vamos trazer o Cristo verdadeiro, nós estamos bagunçando demais o Evangelho. Então ele tentou, o Gregório, ele tentou fazer isso sim, segundo Emmanuel, e a história mostra isso também. Embora, quando você faz uma história sobre o viés político, você vai dar uma conotação diferente de acordo com a ideologia de cada historiador. Se tiver uma ideologia de esquerda ou de direita, se for realmente pelo materialismo histórico e dialético, se for por outro tipo de linha, mais conservador ou positivista, cada um vai dar uma conotação, porque o historiador nunca é neutro nas suas posições pessoais na história que narra, né? Então, convocando um concílio, esse Gregório, lá em Roma, isso aconteceu em 1074, para que ele convocou esse concílio? Foi para reprimir exatamente os abusos referentes a esse mercado dos títulos nobiliários que eram cedidos pela igreja. Vamos parar com isso. Porque a igreja tem que estar dando postos de cardeais a quem não tem preparo espiritual para isso. Então ele estava com sinceridade. Vamos parar com isso. Estava bagunçado. Essa estrutura da igreja de Roma está totalmente, esse mercado de sacramentos, esse mercado de honrarias eclesiásticas, isso não pode em nome do Cristo. Então ele, bem inspirado, ele estava com boas intenções para retomar esse caminho, ou tentar relevar ou restaurar a igreja inicial, né? Não teve muita força, porque, queira ou não queira, ele também tinha sido eleito, e ele estava sob um viés de determinação política, né? Voltando à questão do simonismo, só relembrando, é compra, venda ilegal, obviamente não seria legal, né, de coisas chamadas espirituais. Exemplo: indulgências. Eu vou te vender perdão. Você fez o que tal? Paga tanto para a igreja que você está perdoado, você não vai para o inferno. Então a venda de indulgência, a venda de perdão, a venda de sacramentos, né, de outros, digamos assim, outras coisas mais espirituais, falando assim, mas também vendas ilegais de coisas temporais ligadas às questões espirituais. Por exemplo, você dá algum tipo de benefício eclesiástico, você dá um título de alguém, com salário inclusive, né? Isso é simonismo, né? Simonismo, e o Papa não aceitou isso, e ele acabou sendo realmente, né, jogado para a córnea, evidentemente, porque feriu o interesse de bispos que gostavam, né? Os bispos que faziam a simonia eram contra esse Papa, Gregório, porque eles estavam ganhando, os bispos estavam ganhando muito com isso, né? Aparecem as figuras de Filipe I, de Henrique IV também, que prometem amparo a esse Papa, né, nas decisões do Gregório, que é o Gregório VII, e para tentar, a tentativa dele, repito, a regeneração da organização da Igreja de Roma, para tentar compreender verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Ele teve essa sinceridade, a verdade é essa. Ele não foi muito além, porque os bispos desonestos massacraram ele. E o Henrique VIII, que era um rei também, né, o Henrique IV, melhor dizendo, né, prestigiado pelos bispos que praticavam a simonia, quer dizer, mancomunado com os bispos desregrados, né, ele acabou, embora tenha feito uma promessa que apoiaria o Gregório VII, mas não apoiou, né, e inclusive tentou depô-lo, né, do papado, reuniu-se, inclusive teve uma reunião chamado Worm na Alemanha, na região da Alemanha, né, que foi um sínodo de sacerdotes, na realidade um sínodo convocado pelos bispos transviados que adoravam a simonia, né, de vender títulos, né, e o Papa mesmo assim reagiu contra esse rei, excomungou esse príncipe, que podemos chamar de rebelado, né, mas aí ocorreu então alguns acontecimentos,
algumas dissoluções, eles chamam de acontecimentos de Canossa, foram algumas revoltas, né? Gregório VII desencarnou em 1085 e deixou, né, um caminho preparado para... Aí apareceu uma concordata exatamente, ainda em Worms pela segunda vez, e ainda em Worms, lá na Alemanha, que foi realizado já no ano de 1122, com Henrique V, é um outro rei, né, para que pudesse a igreja ficar mais independente dessas costuras políticas. Então, nessa concordata, nessa segunda concordata aí, né, ainda a tentativa de regeneração da igreja para tentar fazer com que pudesse levar o cristianismo à sociedade. O que foi essa concordata de Worms, lá no século XII? Na realidade, eu anotei aqui, controvérsia das chamadas investiduras, né, você nomear alta patente, alta hierarquia da Igreja Católica. E essa controvérsia das investiduras, quem é que nomeava? Eram os imperadores que, não, eu quero tal, e o Papa tinha que aceitar, porque, queira ou não queira, as igrejas também estavam ligadas aos governadores, aos imperadores, aos reis também, né? Então, essa chamada controvérsia das investiduras trata-se do acordo entre o Papa e o Imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ainda aquela tentativa que conseguiu com Carlos Magno de... Foi uma tentativa vã, uma tentativa de voltar ao Império Romano no Ocidente, que tinha sido destruído no século IV, no século V. Conseguiu em parte, né? O chamado Sacro Império Romano Germânico, ele durou um pouco, mas não foi muito adiante, não. Mas o que foi essa controvérsia? O imperador concedeu para a igreja o direito de investir qualquer bispo, então a igreja é que investia, ou seja, fazia a nomeação de bispos, né, dando os símbolos do anel, né, e assim, tinha até um ritual meio complicado desde lá, né, com esses símbolos de autoridade espiritual do prelado, tem lá os seus rituais muito próprios. Em todo lugar do império, a eleição deveria ser canônica e livre consagração. Então, nessa questão das investiduras, a igreja, pelo menos o Papa, os reis já não interferiam menos, não que não interferiam menos nessas investiduras, ou seja, nessas nomeações de alta patente da Igreja Católica. E o Papa concedeu ao imperador o privilégio de eleger alguns bispos, né, e abadias alemães em sua presença. Então, Papa, você pode eleger, mas tem que ser na minha presença. Foi na concordata de Worms também. Isso não está na obra, não. Eu estou só mostrando como é que era a bagunça toda aí. Além disso, se a eleição estivesse dividida entre dois candidatos ao episcopado, né, o imperador resolveria a disputa. Antes da consagração, o eleito deveria receber suas regalias do imperador que o investiu com o cetro. Na Itália, na Borgonha, a eleição deveria ser local e a investidura automática dentro de 6 meses. Assim vai. Na realidade, é toda um movimento de investiduras, né? Ou seja, de você nomear pessoa para a igreja, dando-lhe altos títulos, mas agora a igreja controlando mais, né? Vendo se a pessoa tinha mais ou menos algum perfil para a Igreja Católica. Vamos falar sobre as advertências de Jesus. Instalada aí, Emmanuel, nas suas imensas riquezas e dispondo de todo um poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Então a Igreja, por mais que lutasse, ela pouco compreendeu a missão que lhe foi dada como uma instituição, porque o Cristo permitiu que o Teodósio oficializasse esse cristianismo em Roma. Claro que o Cristo concedeu, permitiu. Mas o que aconteceu? A igreja ficou muito habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus em relação a isso, né, contra das heresias, chamamos de heresias condenáveis, né, que era preciso combater e provigar. Quem combatia as heresias? A igreja. Os supostos grandes missionários da igreja. Heresia, na realidade, vamos dizer o que é heresia, que eu acho que todo aqui sabe, é um termo bem religioso, bem do catolicismo também. Opinião ou ato contrário e desrespeitoso aos códigos sagrados da igreja. Aquele que fosse flagrado como herege, ou seja, infrator de heresia, né, era levado ao tribunal da Inquisição. Aí foi criado o tribunal também da Inquisição. A condenação previa castigos como a excomunhão, ou seja, a expulsão da igreja, das fileiras da igreja católica. Havia torturas físicas e até a pena de morte, normalmente sendo queimado vivo numa fogueira em praça pública, todos que cometessem heresias,
né? E lembra aqui que o Emmanuel diz que muitas vezes Jesus advertiu por conta dessa perseguição aos hereges. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes, porque existiam algumas ordens religiosas, eu falei dos beneditinos, existiam outras, né? Existiam também os que seguiam Agostinho, agostinianos, e assim, outras ordens religiosas. E as exortações de Jesus, né, de alguma forma, não se faziam sentir, não havia uma repercussão em uma ou outra ordem religiosa, mas existem muitos agostinianos, né, beneditinos, né, humildes, né, eram penitentes, ou seja, eles tinham realmente uma ligação mais voltada à piedade do Evangelho, à piedade cristã, realmente uma prática de amor, digamos assim, de amor relativo, mas um amor. Então, muitos agostinianos, um desses grandes agostinianos foi Lutero, bem lá mais para na frente, ele realmente rompeu com a igreja, né? Bom, também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria, ou seja, tanto no seio da religião, sobretudo do catolicismo, mas na sociedade organizada, na sociedade civil, também essas sementes de luz foram entrevistas, né, como uma esperança, né, para a compreensão do Evangelho, ou acerca do Evangelho. E ele vai citar aqui um grande nome, um grande homem, um homem que era rico, um homem que tinha poder material, mas tinha muita sinceridade, conheceu o Evangelho, abraçou a causa do Evangelho, chamava-se Pedro de Val. O Pedro de Val, embora sendo um homem de negócios, né, ele morava em Lyon, na França, né, ele desligou-se de todos os laços que o prendiam à riqueza, então ele abdicou de toda a riqueza, o Pedro de Val, né, e ao despojar-se de tudo isso, dos seus bens, mas ele fez isso para quê? Ele despojou-se dos bens em favor dos desfavorecidos, dos pobres mesmo, foi o que ele fez, né? E já que ele procurou os necessitados, renunciou à riqueza para ajudar exatamente os mais desfavorecidos, porque ele se comoveu com a leitura e com a exemplificação que o Cristo deu no Evangelho de amor, de redenção da sociedade. Ele sentiu isso no coração, era rico, abandonou a riqueza para exatamente repartir com as pessoas pobres. Fez um grande movimento, nós conhecemos esse movimento com o nome dos valdenses, né? Mas o que ele fez? O que os valdenses fizeram? Na realidade, o Emmanuel diz assim, esse homem extraordinário a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade de Jesus, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública. Então ele teve a coragem, tinha recursos para isso, de traduzir a Bíblia, né, para a população ter em contato com o Evangelho. Ele teve a coragem de fazer isso. Olha o que eu estou falando, antes de Francisco de Assis, que aparece logo depois. Mas é depois de Pedro de Val. Junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou-se um amplo movimento de pregações evangélicas a maneiras dos tempos apostólicos. Que coisa maravilhosa, porque aparece um homem corajoso que não estava ligado à Igreja Católica, ele era um comerciante, né? Assim como também Francisco de Assis não estava ligado, né? Ele, depois que foi buscar exatamente um apoio da igreja, mas estava ligado também a comerciantes da Itália, no caso aqui era francês, o Pedro de Val era francês, e os pobres de Lyon, os valdenses eram conhecidos como os pobres de Lyon. Aliás, Lyon é a terra onde nasceu Allan Kardec, diga-se de passagem, né? Mas o que aconteceu? O bispo de Lyon e outros lá acabaram excomungando, vocês não estão nada a ver com o católico, claro. A igreja não aceitava, nem o Papa nesse momento aí aceitou, né, essa ideia dos valdenses, porque era uma heresia, né? Olha, você fazer o que Jesus fez é uma heresia, a igreja queria o poder, os papas queriam o poder, né, alimentar-se na mesa lauta e farta dos poderosos. Lembrar de Jesus era uma blasfêmia, era uma heresia. Então os valdenses foram excomungados pela igreja. A igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua doutrina. A verdade é essa, né? Que doutrina é essa? De orgulho, mal disfarçada de ambição. Qualquer lembrança, diz Emmanuel, verdadeira e sincera do seu divino fundador, que foi Jesus Cristo, era tomada como heresia. Então, os bispos, os papas, não aceitavam qualquer coisa que lembrasse de Jesus. Eram tidos como heresia ou hereses, né? Essas pessoas, e eram abomináveis, suscetíveis das mais severas punições.
Por isso foi criado, inclusive, o próprio Tribunal da Inquisição, que matou muita gente. A verdade, porém, é que se os valdenses, os que seguiram Pedro de Val, foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações, os seus apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, quando aparece exatamente essa figura fantástica de Pedro de Val. Porque com vários nomes, as suas organizações, os valdenses, né, subsistiram na Europa até a reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Então duraram até Martim Lutero. Vamos falar um pouco agora, segundo Emmanuel, da extraordinária figura, também não tão, talvez uma das maiores figuras do cristianismo, na minha visão, no meu ponto de vista, talvez foi, se não, o que mais compreendeu, não estou falando, porque ele era um apóstolo, né? Ele foi um dos apóstolos. Nós temos no meio espírita a certeza que ele foi o João Evangelista. Mas foi um espírito extremamente evoluído, já era na época de Jesus, né? Como o João Evangelista. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre ele. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções, diz Emmanuel. As chamadas heresias, as piadas, brotavam em toda parte onde houvesse consciência livre e corações sinceros. A Igreja Católica detestava liberdade de pensamento. Então, onde tivesse alguém com uma consciência de liberdade e com sinceridade de coração, como Pedro de Val, realmente eram colocados como hereges, né? E evidentemente a igreja perseguiu todos em todas as partes em que ele tinha poder, né? Essas autoridades católicas evidentemente nunca se mostraram dispostas a receber exatamente isso com bons olhos. Terminou o ano chamado de 1229, segundo Emmanuel na obra, no capítulo 18, a guerra contra os hereges, cujas guerras atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação, aí veja só, tanta perseguição, alguns líderes, aqueles de mentes apodrecidas, resolveram exatamente fundarem o que eles chamam de Tribunal da Penitência. O que foi o Tribunal da Penitência, né? Era um projeto que preocupava o pensamento do Vaticano. O projeto do Tribunal da Penitência, exatamente, que deu origem ao Tribunal da Inquisição. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade, sabe do quê? Vê se é comum a nós a palavra unificação. Tem que ter cuidado mesmo. Porque mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa. Os líderes católicos, aqueles bispos, aqueles que sempre mandaram, que não davam liberdade de consciência, em nome dessa unificação religiosa, na realidade, o que desejava a Igreja Católica é aumentar, dilatar, ampliar ainda mais o seu vasto domínio sobre as consciências. Não dá liberdade de consciência, não, você tem que pensar como nós. Roma locuta, calça finita é um termo latino que se usava muito quando se dizia, se Roma falou, para-se qualquer outra coisa contra. Não, você não pode ser contra Roma. Essa era a filosofia da igreja. É isso que Emmanuel está falando no 18º capítulo. Nós precisamos conhecer um pouco da nossa história dentro da igreja em vidas anteriores, tá? Todavia, porque tem muitos espíritos que dizem que eu fui padre, que eu fui sacerdote, que eu fui freire e tal, como se isso realmente fosse alguma coisa interessante. Foi bem desinteressante em termos de comportamento, porque foram péssimos exemplos na nossa existência. Nós deixamos muitos débitos no passado pelo mau uso do nome do Cristo, até mesmo não permitindo liberdade de consciência dos outros. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente os benfeitores espirituais. Estavam preocupados com isso. Os espíritos estavam preocupados exatamente com a fundação do Tribunal da Penitência, mais tarde o Tribunal da Santa Inquisição, que eles chamam de Santa Inquisição, né? Inquisição quer dizer pesquisa, né? Santa pesquisa, vamos fazer pesquisa, herege mata. Inquisição, inquisitione, quer dizer pesquisar. Tribunal da Pesquisa, né? Onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso,
um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne, reencarnou com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria, bem distante que eu digo assim, desolada, solitária, sozinha, né, bem esquecida. A atividade de Francisco de Assis, na realidade, a sua atividade reformista, acabou verificando-se sem o que Emmanuel chama de atrito próprio das palavras, da verborragia. O Francisco não era de falar muito. Na realidade, o sacerdócio de Francisco de Assis era a exemplificação na pobreza, quer dizer, ele é de família rica, né? Mas ele abandonou tudo isso e resolveu viver exatamente essa dificuldade econômica, o exemplo exatamente de pobreza, na mais absoluta humildade, palavra de Emmanuel, né? Humildade verdadeira, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um apóstolo, né? Não é qualquer um, não é um Jorge, é um apóstolo reencarnado. Então ele foi utilizado pelo Cristo para tentar exatamente, digamos que, restaurar o Evangelho diante do poder que a Igreja Católica tinha na Europa, no mundo ocidental. No mundo oriental nem tanto, mas no mundo oriental, no mundo ocidental, muito poder. Embora havia também o poder de Constantinopla, lá do chamado Império Bizantino, né? A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia a respeito, ou seja, a lição de Francisco de Assis era para chamar a atenção do catolicismo, da Igreja Católica. Ainda uma vez, não aceitou as ideias de Francisco de Assis, né, que na realidade foi uma dádiva de Jesus. Jesus pediu ao Francisco, né, para reencarnar, para ajudar a Igreja. Jesus não deixou a Igreja totalmente só, tentou dar uma força para eles saírem dessa escuridão, dessas mentes apodrecidas, né? Aí surge uma ordem. O esforço poderoso do missionário, do Francisco de Assis, todavia, se não conseguiu mudar a corrente das ambições ou de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pela Terra, pelo planeta Terra. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza, de fé, de humildade, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus, quer dizer, buscar de uma forma simples, por esse desprendimento, pela renunciação, por esse amor, pela singeleza, como ele fala, por uma fé robusta, né, em termos de prática, em prol dos mais desfavorecidos nesse momento, foi criada uma ordem, que é a Ordem dos Franciscanos. Essa ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil seguidores de Francisco de Assis, segundo Emmanuel, aqui neste capítulo, né? E isso foi muito importante, porque, queira ou não queira, 200 mil almas naquela época, muita gente. Realmente abarcou bem, assimilou bem a mensagem, lembrando que antes de Francisco de Assis, o Pedro de Val com os valdenses já tinham proposto, e que o movimento de Val também, os valdenses, não terminou, só terminou ou foi modificado bastante com Martinho Lutero, e o Francisco de Assis nasceu logo depois de Pedro de Val, né? Então a ordem dos franciscanos chegou a congregar pelo menos em torno de 200 mil pessoas. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário, quer dizer, não estavam preocupados com questão econômica, não estavam preocupados em esmolar dinheiro, quero dinheiro, eles não estavam preocupados com isso, eles aceitavam alimento, né? Alimento para os pobres, alimento para eles se alimentarem também, né? Roupa, se fosse o caso. E a característica que mais destacava das outras comunidades religiosas era esse alinhamento dos mosteiros, ou seja, enquanto as outras ordens, como os próprios beneditinos, eles viviam em mosteiros, como foi o de Cluny, lá na França, os franciscanos não. Então, as outras religiosas, né, ficavam muito na deia, né, então ficaram naquela lá, mosteiro famosíssimo, né, como o de Cluny. Como eu disse, mais de 12 mil monges estavam para aquela região, mas tu lá fazendo, escrevendo, lendo, orando o tempo todo, mas não vivendo na sociedade, não vendo as agruras, o sofrimento, a fome, a dor, a doença de cada ser humano na Europa nesse momento, no século XII. E totalmente diferente dessas ordens é o que ele diz aqui, né? Totalmente diferente das características, né? O que se destacava na ordem franciscana era exatamente o alinhamento ao mosteiro, quer dizer, fugiram dos mosteiros, vamos viver com a sociedade.
Vamos viver exatamente com os pobres, ajudar os pobres, sair dessa miséria econômica. Vamos estar junto com eles, vamos trabalhar junto com eles, vamos tentar dar para eles dignidade. Esse é o princípio da ordem dos franciscanos. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade, na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações, através do exemplo. Bom, isso foi exemplo de Francisco de Assis, que não era qualquer um e nada mais, nada menos do que o próprio João Evangelista. Vamos falar agora, normal história, falando do 18º capítulo. O Emmanuel vai agora falar um pouco sobre a Inquisição. Muitos poucos valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque o bem foi esmagado pelo mal que triunfava. Em 1231, aí sim, é criado oficialmente o Tribunal da Inquisição, a partir de Gregório IX. Evidentemente, esse Gregório IX, ele assinou também uma grande queda no seu compromisso reencarnatório, né? Porque ele assinou um tribunal que matou muita gente, né? E esse instituto do Tribunal da Inquisição, ironicamente, nesse tempo, não condenava supostos culpados diretamente, pelo menos à morte. Não, a condenação, no primeiro momento, não era a morte, não. Mas eles aplicavam pena. As penas eram terríveis, né? E, segundo Emmanuel, a morte seria até melhor do que as penas, porque, na realidade, os martírios infligidos nos calabouços podiam aplicar todo o suplício imaginável. A repressão das heresias foi pretexto da sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desgraça do mundo inteiro. Então, se você tivesse sido torturado pela igreja, 1000 vezes melhor era você ir para a fogueira, porque as torturas eram inimagináveis. Coisa que tem um museu das torturas da Inquisição lá na Espanha, que amigos nossos foram visitar. Cada instrumento de tortura que nem em ficção de Steven Spielberg ele poderia imaginar. Coisas terríveis para fazer as pessoas perderem a liberdade de consciência e aceitarem o catolicismo. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome de Jesus, que só ensinou o amor, o perdão e a misericórdia. A instituição sinistra da Igreja, que é o Tribunal da Inquisição, ia cobrir estradas evolutivas do homem com um sudário de trevas amargas, espessas, longas. E, na realidade, a Inquisição é obra do papado, segundo Emmanuel, 18º capítulo. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra, que foram em torno de 600 anos de Inquisição, pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Que absurdo Gregório IX fez, assinar e criar um tribunal para que, em nome daquele que trouxe a paz, o amor, a misericórdia, né, a brandura, a docilidade, a amabilidade, matarem. E matar até era bom. Como diz Emmanuel, o matar até era um prêmio, porque as torturas eram muito piores. A pessoa não me mate logo, porque torturar era muito pior. Por isso que nos débitos romanos, da Igreja Romana, pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, diz Emmanuel. E cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Isso não ficou barato para quem cometeu os desatinos como inquisidores. Nós, muitos de nós, cometemos essas atrocidades. Estamos aqui fazendo uma palestra falando de coisas que nós participamos. Quantas pessoas nós, em nome do Cristo, jogamos na fogueira? Então contamos um pouco da nossa história, nós temos que aprender com isso. Não estamos acusando ninguém, exceto fazendo um balanço das nossas desventuras. Nós estamos dizendo para o movimento espírita, daqueles que podem nos assistir, não importa o número, mas a qualidade daqueles que nos assistem, que pode 1 milhão de pessoas nos assistir, mas sem nenhum tipo de percepção ou de identidade com o tema. Existem 2 pessoas que assistirem com identidade, vale por esse 1 milhão. É muito mais importante a qualidade de quem assiste uma palestra
e compreende do que apenas assiste por assistir e não está nem aí. Então, número para mim não quer dizer nada. Quantos acessos tem um vídeo desse é pouco importante. O importante é a qualidade daqueles que assistem. E, sobretudo, nesse capítulo que está falando de um tema tão importante que faz referência também à nossa vida passada. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, que durou em torno de seis séculos, né? Cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos, como eu disse. Então, Emmanuel, ele nos traz no 18º capítulo essas reflexões da Inquisição. Sabe o que ele vai trazer agora no 19º capítulo? Eu vou terminar. As cruzadas. E com as cruzadas também o fim da Idade Média. Vai falar das primeiras cruzadas. Quer dizer, nós fomos também desse grupo. Nenhum de nós é santo, é inocente disso. Nós estamos vendo e revendo a nossa história. É um livro que propõe uma tese religiosa com base na teoria de uma fé, com uma influência muito grande dessa fé no caminhar do indivíduo e das coletividades, considerando civilizações. Essa é a ideia de Emmanuel. A caminho de quê? Da luz. Quem é a luz? Jesus, né? Que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo agora, aqueles que vão nos assistir posteriormente, e que possamos, nesse nosso arrependimento, podermos, num processo de expiação natural, consciente ou subconscientemente, reparar esses males que deixamos no passado. Temos inspiração. Francisco de Assis, Pedro de Val e vários outros nomes que realmente deram vida para poder realmente mostrar que Jesus, muito além de religiões estruturadas de poder, é povo. É o povo e com povo. É o povo, né? Jesus veio para a massa. Jesus veio para a população também deserdada, dos simples, dos ignorantes, daqueles que não tiveram chance de aprender o seu evangelho, porque foram proibidos de ter liberdade para fazer isso. Boa noite a todos, então. Que Jesus nos abençoe e até sábado, que nós vamos falar sobre as cruzadas e o fim da Idade Média. Muito obrigado, então. Um abraço. Recebam um abraço no coração, todos vocês. Eu vou encerrar, senão eu perco a live.